Eu falei pra você entrar antes. Congregacional do Conforto. Entrar na página da igreja. Aí o pessoal tá chegando. Boa noite. Olá. O pessoal tá chegando aí pra gente falar sobre saúde emocional em tempos de isolamento social. Tudo bem, pessoal? Quem estiver chegando aí, aproveita esse momento que a gente está dando aí para começar. Compartilha o link para que muitas pessoas participem aqui com a gente, tá bom? Chegou aí a Stephanie, a Gislene, o pastor Ioséias, o André, todo mundo entrando aí para a gente começar esse papo muito legal. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui nos comentários, alguma pergunta que a gente vai estar respondendo, tá bom? Sejam bem-vindos aí todos que estão chegando. Espero que a gente tenha uma live bem legal e que você possa curtir, tá ok? Enquanto a gente está dando um tempinho aí pro pessoal entrar, compartilha o link aí, compartilha o link com pessoas que você sabe que têm sofrido por muita ansiedade nesses dias, que têm passado por momentos difíceis emocionalmente. Compartilha aí o link para que essa pessoa venha ouvir um pouco sobre o que é saúde emocional, né? E como a gente ter saúde emocional nesse tempo de isolamento social. A gente sabe que não está sendo fácil, tem muita gente surtando ou quase surtando, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Tecnicamente sobre isso, que nós podemos fazer nesse tempo de isolamento, não é verdade? Então, boa noite aí a Sueli, a Márcia. Entrou o Edmilson também, a Cláudia, tá entrando o pessoal aí, que bom, sejam bem-vindos, a paz a todos. Seja bem-vindo, presbítero Elias, entrou aqui agora. Tô dando só um tempinho para que mais pessoas participem aqui com a gente, tá? Então, aproveita enquanto esse tempo aí que a gente está esperando, a gente vai aguardando aí um pouco, tá, pessoal? Mas quero agradecer com muito carinho ao pastor Ioséias por esse convite, tá? Muito obrigada, pastor. Eu sei que é um tempo de um tema de muita relevância nesses dias e é importante a gente estar instruindo as pessoas, a igreja, as ovelhas acerca da nossa saúde emocional, tá bom? E aí, pessoal, vamos começar então a falar sobre o tema. O tema em questão hoje é saúde emocional. E aí eu quero começar perguntando para você: você tem saúde emocional? Como está a sua saúde emocional nesse tempo de isolamento social, né? A gente entende que saúde emocional ela é o bem-estar psicológico, né? Isso inclui a forma como você se relaciona consigo mesmo, se relaciona com as outras pessoas, se relaciona no seu meio social, né? E a capacidade também de você controlar suas emoções, controlar seus sentimentos, né? Controlar a maneira como você vive as suas emoções no dia a dia. Então isso é saúde emocional, você lidar bem, né, com a sua capacidade emocional. Hoje a gente usa muito o termo conhecido como inteligência emocional. Inteligência emocional está muito ligado a saber como você lida com as suas emoções, né? Nós sabemos que nós temos diversas emoções e uma delas, que é uma emoção primária, é o medo, né? E aí muitas pessoas perguntam: Flávia, como que eu posso lidar com o medo? E aí eu trago para vocês o conceito seguinte, de que o medo, ele tem duas funções, né? Ele tem a função protetiva e ele tem a função também que pode te estagnar, tá? Então o medo, muitas vezes quando você tem medo de altura, quando tem medo de atravessar uma rua, esse medo é de alerta para que você tome cuidado para que algo pior não aconteça com você. Então esse é o chamado medo saudável, medo protetivo, que pode te auxiliar de não ter mais problemas. Agora existe o medo que é limitador, né?
E aí você me pergunta, Flávia, que medo é esse que é o medo limitador? É aquele medo que te impede de muitas vezes vencer um desafio, é aquele medo que te impede de muitas vezes vencer algo que você gostaria muito. Por exemplo, existem pessoas que têm dificuldades de passar numa prova de direção porque tem medo, né? Tem ansiedade na hora da prova, tem medo de vencer alguns desafios e esse medo vai se transformando em ansiedade, tá? Estou trazendo esse conceito um pouco aqui inicialmente para vocês, para a gente estar falando mesmo sobre essa questão de como ter, então, saúde emocional em termos de isolamento social. A gente percebe que desde março todos nós temos sido, de certa forma, obrigados, né, em se isolar socialmente. Alguns ainda estão mantendo o seu contato no trabalho, precisam trabalhar. A igreja em si, né, se adaptou a todo esse momento com culto online. Mas desde março nós entramos em quarentena e agora a gente continua ainda em isolamento social. E como sobreviver, né, nesses tempos tão difíceis, contando que nós temos até na nossa Constituição o direito de ir e vir, mas de repente o mundo é acometido dessa pandemia e, infelizmente, nós somos obrigados a se resguardar, né, dentro dos nossos lares e tendo que trazer o cuidado não só para nós, mas para o próximo. Não só para nós, mas para os outros que estão ao nosso redor. A verdade é que, de uma maneira geral, a gente não pode deixar realmente os cuidados, né, as orientações do governo, as orientações da gente realmente se resguardar. Mas é um tempo em que nós estamos com saudades de coisas simples. Quem aqui imaginou ter saudade de dar um abraço apertado? Quem aqui imaginou ter saudade de dar um beijo carinhoso? Quem aqui já imaginou não poder andar despretensiosamente na rua, sabe? Aquele momento que a gente costuma falar, né, como brasileiro, vou na rua para bater perna. Quem imaginou, né, que de uma forma coletiva nós seríamos impedidos de fazer coisas tão simples e hoje estamos sentindo tanta falta, né? Quem imaginou estar passando por esse momento? E aí o que a gente entende? Logo, a gente fica impedido de fazer as atividades normais, de fazer as atividades corriqueiras e a gente sente, né? De certa forma, a gente sente. Por quê? Porque muitos ficam tristes, né? Eles têm parentes, pessoas que não conseguem visitar os seus parentes. Vou dar um exemplo próximo, meu exemplo, né? Tenho avós com 80 e 85 anos e a família toda, de certa forma, está impedida de ir até lá. A gente se comunica, né, via redes sociais. E aí a gente entende que nesse momento a gente precisa usar as redes sociais para se aproximar, precisa usar as redes sociais para continuar as nossas interações sociais. A gente precisa fazer o que nesse momento? Se reinventar. Tá, mas Flávia, e aí, como que eu faço com as minhas emoções? Existem pessoas que estão reclusas em casa desde o início da quarentena. E como que eu faço para eu não ficar com medo? Com diversas notícias que eu recebo todos os dias, o que eu faço com a ansiedade que está me consumindo, né? Eu tenho atendido online, tenho atendido muitas pessoas com crise de ansiedade, né? E aí como que eu faço com essa ansiedade de estar dentro de casa, de não poder ir para lugar nenhum? O que eu faço com medo do que possa estar acontecendo com o mundo? O que eu faço com o desespero? Porque existem pessoas que estão ficando desempregadas, existem as consequências também de tudo isso que está acontecendo. O que eu faço com esse turbilhão de emoções que estão acontecendo agora na minha vida? Né? O que eu faço com esses turbilhões de emoções que estão acontecendo na minha casa? Aí eu pergunto para vocês, quem estava preparado para esse momento? Quem imaginava que nós chegaríamos a esse momento? Quem imaginava que nós chegaríamos a esse instante de tanta reclusão? E aí eu tenho algo para confortar seu coração. Nós nunca passamos por isso. Você está entendendo? Nós nunca passamos por uma situação como essa. Então, a gente não tem fórmula mágica para estar passando por esse momento. A gente não tem receitas prontas para a gente chegar e dizer, olha, faça isso.
A verdade é que estamos todos nesse momento, né, na mesma situação, no mesmo contexto, e o que vai depender de nós agora é como nós vamos lidar com isso. Só que cada um vai responder de uma maneira. Cada um emocionalmente vai conseguir responder de uma maneira. Por exemplo, tem gente que está conseguindo passar bem por esse tempo de isolamento. Por quê? Inseriu atividades dentro de casa, está conseguindo fazer muita coisa com o seu tempo, né? Como que eu posso dizer? Administrar o seu tempo, administrar uma rotina, administrar o seu dia para que o seu dia não fique chato, não fique enfadonho. Existem pessoas que deixaram de assistir noticiários porque estavam passando mal com noticiários, né? A Márcia até mandou aqui: estou tomando maracujina todos os dias, pesadelos, misericórdia. E isso, Márcia, por quê? É o que eu tô aqui até para falar para vocês. Quanta enxurrada de notícias nós temos recebido todos os dias. E na maioria dessas notícias não são notícias boas, não são notícias agradáveis e são notícias que, de certa forma, podem gerar um certo desespero. E aí eu digo para você, um sentimento primitivo que nós podemos ter nesse tempo de isolamento é a tristeza. A gente pode estar triste porque o isolamento social, por não ter algumas atividades, alguns estão tendo que adiar sonhos de viagens, sonhos de casamento, sonhos de festas de aniversário, tantas situações que estavam marcadas, e aí as pessoas que tiveram que adiar os seus próprios sonhos, né? Então, o que a gente percebe? Esse turbilhão de emoções podem vir acometidas, por exemplo, da tristeza. Ah, Flávia, eu tô triste com essa situação. Tudo bem, mas o que eu faço com esse momento de tristeza? O que eu faço com essa tristeza que eu estou sentindo agora? Eu deixo essa tristeza culminar numa depressão ou eu pego essa tristeza e gero uma expectativa para o próximo momento em que vou me reunir com as pessoas que eu amo, gero uma expectativa para quando isso acabar, né? O que eu vou fazer pós-isolamento social, o que eu vou fazer pós esse momento. O que eu faço com esse sentimento que eu estou sentindo agora? Isso é inteligência emocional, é você pegar algo que aparentemente é ruim e transformar ele em algo bom, em transformar em uma expectativa, em transformar ele em uma esperança. O pastor Iosés até colocou aqui: minha medida de segurança emocional tem sido não assistir mais que 1 hora de noticiário. Muito bem, pastor, porque o que acontece? Essa enxurrada de informações, e não é uma vez que passa, né? O noticiário, tenho acompanhado alguns noticiários, você percebe que é na parte da manhã e vem com flashes o tempo todo, e existem noticiários que estão o tempo todo com essa contagem, né, do que está acontecendo no mundo, de quantas pessoas estão sendo contagiadas, de quantas pessoas estão morrendo. E a nossa mente, né, ela, assim como o nosso corpo, ela trabalha conforme o que nós alimentamos, né? Da maneira como nós alimentamos. Se você passa o dia inteiro alimentando a sua mente com um conteúdo ruim, com um conteúdo de tragédia, com um conteúdo de morte, com um conteúdo de desespero, você vai provocar pensamentos que vão te gerar esses tipos de emoções e sentimentos. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com quanto tempo a gente passa, né, ouvindo essas notícias, né, e qual a qualidade dessas notícias, porque muitas vezes a gente está falando das pessoas que estão sendo acometidas, das pessoas que estão morrendo, e as pessoas que estão sendo curadas, e as pessoas que estão sendo recuperadas. Qual, né, é a qualidade das notícias que a gente tem recebido? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí outra questão também, a própria questão da ansiedade, né? Como eu falei assim, a tristeza, se você alimentá-la, ela pode te levar a uma depressão, tá? Mas a ansiedade quando ela aperta o coração, a ansiedade, ela te traz uma falta de ar muito grande. Se ela não for, ela só pode ser controlada, a ansiedade, se você disciplinar a sua mente.
né? Eu atendi várias pessoas e dentro dessas pessoas que eu atendi com crises de ansiedade, a gente passa exercícios de respiração, exercícios de pensamentos, porque a ansiedade, o que ela quer fazer com você? Ela quer fazer com que você se antecipe a uma situação de medo, de tragédia, de angústia e que sinta momentaneamente aquela enxurrada de sentimentos, de situações e de uma presença iminente de morte na sua vida. Então, o que a gente precisa entender? Talvez disciplinar os nossos pensamentos e a nossa mente para que também essa ansiedade não tome conta nesse momento. Não tome conta da sua mente, não cheguem a níveis desesperadores no qual você não consiga controlar. Como eu disse aqui no início, gente, nós nunca passamos por uma pandemia, nesse tempo. Você está entendendo? Então, é normal nós termos algumas reações emocionais. E aí a gente precisa ter paciência com a gente mesmo. A gente precisa parar para se ouvir. A gente precisa parar para ouvir o que nós estamos sentindo. E muitas vezes o melhor exercício para ter saúde emocional nesses dias é parar e se ouvir. É olhar para dentro de si. Ah, Flávia, mas como que eu olho para dentro de mim? Começa a questionar suas emoções, começa a questionar o que você tem sentido. Ah, eu me acordei desesperada, eu acordei com medo. Então vamos lá, esse desespero está vindo por quê? É um medo de quê? Um medo de um desemprego, é um medo de alguém da família ser acometido, né, pelo coronavírus, é um medo de uma situação de morte. Qual é esse medo? Começa a questionar esse medo e começa também a visualizar formas de resolução desse problema que está na sua mente, dessa situação que está te causando medo. Então, como eu disse, é questionar os pensamentos. Será que tudo que você está pensando é real? Será que tudo que você está pensando realmente pode acontecer? Será que tudo que você está pensando pode ser algo que vai vir a acontecer? Então, prioridade, questionar pensamentos. Os meus pensamentos estão me levando aonde? E aí, Flávia, como que eu faço para ter bons pensamentos? Primeira coisa, é ter boas notícias ou ouvir boas notícias e trazer boas notícias com responsabilidade. Nós precisamos ser otimistas nesse tempo? Sim, mas precisamos ser otimistas com responsabilidade, sendo prudentes, seguindo as orientações, se guardando para nós e para o outro também, se guardando até mesmo emocionalmente. E aí, o que nós temos visto? Tantas pessoas estão trabalhando em casa, né? Começaram a trabalhar para o home office. Então, como que eu faço para ter um home office em casa, se as crianças também estão em casa e não estão indo para a escola, e agora as escolas começaram com as atividades? Como que eu faço para administrar a minha vida profissional, minha vida com os filhos, minha vida com o cônjuge? Como que eu faço para administrar a minha vida? Primeira coisa, gente, como eu estava falando aqui, é se acalmar. A gente não precisa entrar num estado de desespero emocional. Sabe por quê? A última coisa que a gente tem que ficar nesse momento é desesperado. A última coisa que a gente tem que ficar nesse momento é em crise, tá? Porque o isolamento social, essa crise de isolamento social, ela vai te trazer duas oportunidades. Duas oportunidades que você vai ter com o isolamento social. A primeira oportunidade dentro dessa crise toda é uma oportunidade de estagnar, de parar, de criar diversas doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças psicossomáticas, pelo desespero do cenário, pelo desespero de tudo que está acontecendo, pelo desespero do que está acontecendo no mundo. Ou ela vai te dar também a segunda oportunidade. Qual que é a segunda oportunidade? É sair desse tempo de isolamento social melhor do que quando eu entrei. Mas como que se faz isso? Como que eu faço para sair desse tempo de isolamento social melhor emocionalmente? Primeiro, você precisa ter metas e objetivos de como você deseja sair dessa situação. Sabe por quê? Porque notícias ruins nós temos
todos os dias, todas as manhãs, né? Notícias boas, se você souber filtrar, você também vai ter. Mas o que eu escolho ouvir, o que eu escolho fazer e como eu escolho me comportar? Isso está muito ligado às nossas atitudes e às nossas ações diárias. Que atitude que eu tenho tomado quando eu acordo? Quando eu acordo, eu vou lá, pego meu celular, fico de olho nas notícias, vou para os índices da cidade, vou procurar saber o que está acontecendo, quantos contaminados, quantos morreram, como que está a situação. Ou quando eu acordo, eu paro, reflito sobre o meu dia, reflito sobre a minha situação, reflito sobre o contexto no qual eu estou vivendo, faço uma reflexão de como eu desejo que seja o meu dia, de quais as atividades que eu posso fazer no meu dia para depois me levantar para saber as outras notícias. Essa é uma escolha simples que você pode fazer todas as manhãs. Sabe? Antes de levantar e correr para o celular ou para a TV para ver notícias, por que não ouvir uma música que te jogue para cima, uma música que te deixe bem, uma música que te deixa leve, uma música que você gosta de ouvir e te faz sorrir? Isso é uma escolha que você pode fazer. Então, essa é uma dica que eu dou para você, porque muitas vezes você tá aí, nossa, tô muito isso, muito aquilo, como que eu faço? Cuidado quando você começa o seu dia, porque as primeiras horas do seu dia geralmente vão direcionar emocionalmente todo o seu dia. Então, ter inteligência emocional nesse tempo de isolamento social é importantíssimo. Então, se eu soube de uma notícia que me deixou mal, não é o momento mais de eu ouvir notícias naquele dia. O que eu posso fazer para que aquela notícia não me abale mais emocionalmente? O que você pode fazer? Você pode, de certa forma, buscar a fazer atividades que te deixam bem. Por exemplo, uma atividade de meditação num texto, pegar um texto, meditar, né, ouvir aquele texto, fazer as suas preces em relação a todo aquele sentimento que você está tendo naquele momento. Como eu falei aqui, a questão de se ouvir não é deixar você virar uma panela de pressão. E aí o que é essa panela de pressão? É você começar a acumular uma série de sentimentos ruins e não falar sobre eles, não parar para se escutar, como eu disse, o que eu estou sentindo é medo? Não, mas calma aí, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia. O que eu estou sentindo é identificar essa emoção. E aí, a partir do momento que se identifica essa emoção, é buscar se cuidar, é buscar tratar essa emoção e buscar emoções que te fazem bem. Tá ok? E aí, gente, hábitos que nos fazem mal nesse tempo de isolamento social. Já disse aqui, enxurradas de notícias ruins, que na sua grande parte são ruins. Eu preciso estar continuando esse hábito de toda hora estar ligado em telejornais, estar recebendo essas notícias no meu celular, estar repassando para as pessoas. Se isso está te fazendo mal, para um pouco. Se isso está te fazendo mal, para um pouco, reflete sobre aquilo também, porque você acaba perdendo tempo, você acaba passando por situações ali que não te fazem bem. Você está entendendo? E aí tem o medo, a ansiedade, o pânico, tá? Não ser um propagador de notícias ruins, tá? E tomar cuidado com tudo isso. Agora, o presbítero Iraque até mandou aqui, ó, tem coisas que não tem questionamento humano, a opressão, depressão não é uma doença de ordem da área da medicina, mas sim espiritual. O ser humano ele tem suas limitações, por isso que tem pessoas que se suicidam pelo fato que está oprimido ou deprimido. Então tem coisas que você fala muito bonito, tal, só o mundo das pessoas está sofrendo porque estão afastadas de Deus. Sim, presbítero Iraque, respeite sua opinião, tá? Mas eu costumo dizer que existem as 3 questões, tá?
humanas, né, físicas, emocionais, né, e espirituais. Por quê? Porque a ciência já comprovou que existem certos tipos de depressão que elas são causadas por falta de determinados componentes químicos no corpo humano, tá? E aí eu vou dar um exemplo para você, que é a própria falta de vitamina D. Ela pode levar a pessoa a um nível de tristeza e chegar a um nível de depressão, tá? Então, existem questões que são espirituais, mas existem questões humanas também, tá? E aí é uma discussão que a gente pode deixar para outro momento, porque cristãos também passam por depressão, tá? E não são poucos que eu atendo, não. E não, no momento em que eles estão passando por depressão, a oração, o aconselhamento pastoral vem como uma ajuda, mas muitas vezes é por uma questão de saúde emocional, sim, viu? E aí a gente precisa lidar com isso. E aí até uma pergunta também, o que fazer com pessoas que já têm doenças emocionais como a ansiedade, como a depressão? A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem as pessoas que não têm nenhum problema de saúde emocional, né? E existem pessoas que já vão lutando há algum tempo contra a depressão, contra a ansiedade. Muitas vezes já fazem um acompanhamento terapêutico, fazem o uso de remédios antidepressivos, ansiolíticos e que auxiliam nesse processo. E aí, gente, algo muito interessante para que te faça bem emocionalmente também e que faça bem ao outro, se você conhece pessoas nesse estado, seja você uma pessoa propagadora de boas notícias, seja você uma pessoa propagadora que vai ligar para essa pessoa e vai gastar tempo com essa pessoa no telefone, numa ligação e vai dizer, olha, a gente está junto nesse momento difícil, não está sendo fácil, mas a gente está junto, nós vamos sair juntos dessa, sabe? Aproveita, mesmo com distanciamento social, aproveita as redes sociais, né? Use a mídia social ao seu favor, use a mídia social para falar, para estar em contato com essas pessoas. Se você tem um amigo ou uma amiga, um irmão em Cristo, um irmão mesmo, uma pessoa da sua família que está se sentindo mal, seja você aquela pessoa que vai falar, olha, nós vamos sair juntos essa situação vai passar. E aí, como eu falei aqui, nós temos duas alternativas. Como que a gente vai sair emocionalmente dessa crise? A gente vai sair bem ou a gente vai sair mal? Que escolha nós podemos fazer? Que escolha você deseja fazer? Mas você está chegando num tempo em que você não está conseguindo ficar bem emocionalmente, você não está conseguindo lidar com a sua saúde emocional. Gente, não é problema algum pedir ajuda, não é problema algum chegar até um amigo, um irmão, um líder e dizer, ei, eu preciso de ajuda. Ei, eu não tenho me sentido bem, eu tenho me sentido triste, eu tenho me sentido angustiado. Não há problema algum em pedir ajuda. Isso é muito saudável, então saiba, você precisa pedir ajuda. Se você sentir a necessidade, peça ajuda. E aí, dentro disso, quais são as situações que você pode ficar bem emocionalmente durante habilidades que você possa fazer durante esse tempo de isolamento social para manter sua saúde emocional, tá? Como eu falei, parar e escutar as suas necessidades, né? Fazer contato com pessoas que te fazem bem. Se você tem contato com pessoas que só vão trazer más notícias, que só vão falar de tristeza, de situação ruim, converse com essa pessoa sobre a questão de falar sobre coisas boas, sabe? Seja você a portadora de boas notícias para essa pessoa. Busque leveza nos seus pensamentos e nas suas ações, tá? É muito bom a gente buscar leveza na maneira como a gente vê as situações, nas ações que nós temos. Use esse momento para estar em casa, gente, para explorar a sua criatividade. Criatividade, poxa, eu estou em casa há muito tempo, né? Vamos falar sobre isso. Há muito tempo nós reclamávamos muito que não tínhamos tempo para nada.
né? Nós reclamávamos que faltava-nos tempo para convívio familiar, faltava-nos tempo para nos relacionar com as pessoas, faltava-nos tempo para fazer atividades dentro de casa. E aí, de repente, a gente vê com tempo para tudo. Tempo para arrumar aquele guarda-roupa que há tempos a gente vai procrastinando, né? Tempo para fazer aquela pequena limpeza em uma área da casa que já virou uma bagunça. E aí é utilizar-se desse tempo para fazer essas boas atividades e usar a criatividade. Se você não tem habilidades na cozinha, que tal se desafiar a fazer algo novo? Fazer um prato novo. Maridos, surpreendam as esposas, né? Mulheres, se surpreenda a si mesmo. Tenta fazer um prato que você nunca fez. Talvez esse próprio desafio que você faz a si mesmo deixe o seu dia mais leve. Sabe? Porque você vai se envolver com uma receita, você vai se envolver com algo novo, você vai estar pensando em como fazer isso, tá? Tenha bom humor, gente. Muitas pessoas me disseram, Flávia, tenho passado muitos conflitos dentro de casa nesse momento. Por quê? Chega um ponto que ninguém está aguentando mais, gente. Chega um certo ponto que tá todo mundo cansado, às vezes vai para um cômodo, vai para o outro, sai para fora de casa, dá uma volta e sempre que você tá ali tá a mesma pessoa com aquela cara. E aí você fala, meu Deus, como que eu faço para ter um bom humor? Busque o bom humor. Sabe? Não seja aquela pessoa pesada que sempre está reclamando de tudo, que sempre está falando mal de tudo, que sempre está reclamando, porque nós precisamos passar por esse momento. Então é melhor que a gente passe por ele com bom humor, como eu falei, com prudência, com responsabilidade, mas também com uma pitada de bom humor, não faz mal para ninguém, não faz mal para ninguém. A pior coisa que se tem, né, é uma pessoa que está ali falando o tempo todo, só reclamando, só falando de problemas, só falando de situações difíceis, né? Então, é tomar cuidado também para você não estar sendo essa pessoa, para você não estar sendo essa pessoa que está contaminando os outros com mau humor, né? Então aí, gente, é desenvolver arte, lidar também com o descanso. Muitas pessoas estão em casa nesse tempo, mas não têm conseguido descansar. Não têm conseguido descansar porque entram numa questão de autocobrança, de ansiedade pelo que estão fazendo e não estão conseguindo realmente relaxar e ter uma boa noite de sono. Sabe por quê? Uma série de notícias, como a pessoa comentou aqui, uma série de notícias e situações. Quando você deita para dormir, você vai ter pesadelo, você vai pensar no dia de amanhã. E não tem a situação do basta cada dia o seu mal? Isso é a maior verdade que nós precisamos viver para a qualidade de saúde emocional. É um dia de cada vez. Eu vou viver o meu problema hoje, a minha situação hoje, o meu contexto hoje. O amanhã, deixa ele chegar para a gente ver como que vai ser, principalmente nesse momento. Amanhã eu chego lá e vejo o que acontece. Então, basta cada dia o seu mal é um dos maiores conselhos que a gente pode dar para vocês nesses dias. E aí, gente, exercitar mesmo a gratidão. Faça preces diárias, sabe? Faça preces diárias. Seja grato pela tua família, seja grato pelo teu emprego, se perdeu o emprego, porque muitas pessoas estão perdendo o emprego também, seja grato pelo momento e saiba que ele vai passar, sabe? Seja grato pelo alimento, seja grato por tudo que tem acontecido nesses dias. Gratidão é remédio. Sabe? Seja grato às pessoas que sempre te mandam uma mensagem. Seja grato à sua igreja, aos seus pastores que estão se esforçando para mandar mensagens, para entrar online, para conversar com vocês nos dias de culto, para conseguir manter a igreja unida nesse tempo, para cuidar de vocês mesmo à distância. Seja grato, honre os seus líderes, honre as pessoas que têm estado com vocês, seja grato. Gratidão é algo muito bom e que alegra a alma e o coração, seja grato, tá ok? E aí também, gente, uma palavrinha que a gente tem usado muito nesses dias, que é resiliência. Nós precisamos ser resilientes, nós precisamos entender que esse momento ele vai passar, tá? Alguns, infelizmente, vão, né,
infelizmente, vão ser contaminados, alguns, de certa forma, não vão ficar tão bem, mas o que a gente precisa entender é que esse momento, uma hora, vai passar. E quem que eu vou ser depois desse momento? Como que vai estar a minha saúde emocional, a minha mente, os meus pensamentos, quando esse momento passar? Quando esse momento passar, eu vou ser uma pessoa que gerou confiança, que gerou paz no coração das pessoas, que gerou alegria, que gerou esperança, ou eu vou ser a pessoa que vou estar muito mal quando isso passar? Como eu falei aqui, o meu desejo é que todos passem bem, sabe? Passem por esse momento bem emocionalmente. O meu desejo é que você tenha saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, né? Saúde social nesse tempo. Esse é o meu desejo. Então, de certa forma, querido, se empenhe, sabe? Se empenhe para ficar bem, se empenhe para mudar as atitudes, se empenhe já pela manhã a fazer suas meditações, a fazer suas orações, a fazer aquilo que te faça bem e deixa o seu dia ser regido por isso. Se empenhe para fazer ligações para as pessoas, dando palavras de encorajamento. Se empenhe muitas vezes a colocar uma música e a dançar, sabe? Algo tão difícil nesse tempo de crise, mas que muitas vezes pode te acalmar. Colocar uma música que você gosta lá, chamar a família, chamar as pessoas que estão próximas a você e ter aquele momento de diversão. Coloca uma música lá que a sua família gosta muito, que você gosta muito. E usa aquela canção ali para estar junto com a família, para fazer aquele momento de criatividade, para fazer aquele momento mais alegre, mais feliz. Então, assim, aproveite que esse tempo de isolamento faça de você uma pessoa mais forte. Que esse tempo de isolamento faça de você uma pessoa mais confiante. Que esse tempo de isolamento faça de você uma pessoa mais crente até mesmo em Deus. Que esse tempo de isolamento faça de você uma pessoa que está sempre buscando paz, buscando alegria, buscando conforto emocional, trazendo esperança e boas expectativas. Mas aí, eu também tenho uma palavra para você que não tem conseguido. Poxa, Flávia, tem sido muito difícil mesmo todos os meus dias, tem sido difícil passar por esse momento. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você é não se culpe. Tá? Um dos piores sentimentos que nós podemos ter é a culpa. A culpa, ela é um peso em que nós não conseguimos suportar. É um peso que a gente sente ele até fisicamente. Então, se você também não está conseguindo ter saúde emocional nesses dias, não se culpe. Como eu disse aqui, peça ajuda, peça auxílio, peça alguém para te ajudar, peça alguém para estar junto com você. Liga para o seu líder, liga para o seu amigo, liga para uma pessoa que te traz paz e fala, olha, eu preciso de ajuda, eu não tenho conseguido estar bem nesse momento. Esses dias, peça ajuda. Sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, não fique só, não se sinta só, não se sinta sozinho neste momento, tá? Você não está sozinho. Use as redes sociais, como eu falei aqui, ao seu favor. Use as redes sociais para se conectar com pessoas que te façam bem. Conecte-se com as pessoas mesmo em isolamento. Sabe? Seja aquela pessoa, como eu disse aqui, que traz as boas notícias e gere expectativas para quando isso tudo passar. E aí eu te desafio a fazer dois exercícios para a gente finalizar, tá, gente? Te desafio a fazer 2 exercícios. Primeiro, escreva objetivos que você tem para crescer, né, e se desenvolver durante esse tempo de isolamento social. Em que área da sua vida você quer ser melhor? Em que área da sua vida você quer crescer? E que área da sua vida você quer desenvolver nesse momento? Sabe? Em que área da sua vida você quer ser melhor quando tudo isso passar? O que você quer contar para as pessoas desse tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos escrevendo esse tempo na história. Então, quando isso passar, o que você quer contar para sua família? O que você quer contar para os seus filhos? O que você quer deixar de legado, né, para esse momento que você está passando?
Entendeu? Então, esse exercício tenha objetivos para esse tempo de isolamento social. Escreve, pega um papel, sabe? Pega uma caneta, um papel e escreve lá. Nesse tempo de isolamento social, eu quero crescer, né, intelectualmente, eu quero ler mais a Bíblia, eu tenho metas de ler mais a Bíblia, eu tenho metas de aprender um novo instrumento musical pela internet, eu tenho uma meta de fazer atividade física. Gente, quantos aplicativos aí de atividade física que você pode fazer em casa, tá? Até eu me adaptei a um deles e tem sido muito bom para mim, então fica a dica aí também, aplicativos para atividade física, peça ajuda, não fica sozinho. A gente serve um Deus que é denominado como um Deus conosco, né? Um Deus que está com a gente, então você não está sozinho. Traça esses objetivos para esse tempo, né, de isolamento, e quando esse tempo de isolamento passar também, faça aí também. O primeiro objetivo é o que fazer nesse tempo, como crescer nesse tempo. E o segundo é o que você quer fazer assim que tudo isso terminar. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Quem que você quer abraçar? Quem que você quer visitar? Aonde você quer ir? Que pessoas você quer estar próxima? Sabe? Tenha esse objetivo. Tenha esses objetivos, que esse momento seja um momento de crescimento para você, que não seja um momento em que você paralise emocionalmente, que não seja um momento em que você entre numa depressão, que não seja um momento que você desenvolva uma ansiedade, pelo contrário, que seja um momento que você desfrute da paz que excede todo o entendimento, tá? Que seja um momento que você cresça, que seja um momento que você se desenvolva, que seja um momento em que você conte com a ajuda das pessoas, que seja um momento que você descubra o quanto as pessoas te amam e têm um carinho tão grande para você, que seja um momento que você descubra o quanto que o próprio Deus te ama, tá ok? Então eu te desafio a tudo isso, deixo aí essas dicas para vocês e quero dizer de verdade, olha, nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Então não se cobre para ser a mãe, professora, profissional perfeita. Faça tudo conforme as suas forças, né? Eu sei que você vai tentar dar o seu melhor. Não se cobre tanto para ser o pai perfeito, mas dê o seu melhor nesse momento. Tá? Cuide das suas emoções, coloque as suas emoções em Deus, coloque as suas emoções centradas em Deus e lembre-se sempre que Ele está com você, que você tem amigos que te amam, que você tem irmãos que te amam, que você pode contar com pessoas que te amam. Então faça desse tempo de isolamento social um tempo de crescimento emocional. Tá? Liste também as emoções que você tem tido e coloca do lado aí o que você precisa fazer para deixar de ter. Ah, eu tenho estado muito triste. Então, o que você precisa fazer para deixar de estar triste? O que precisa acontecer? E aí você vai lembrar de coisas simples que você pode estar fazendo aí mesmo na sua casa que vai te deixar mais feliz, tá? Liste as suas emoções, tá? E pense em alternativas para que você não fique mal nesse tempo. Tá ok? E aí, pessoal, quero agradecer a todos vocês aí que participaram, quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Vou deixar aí com vocês o telefone. Quem precisar pode me mandar uma mensagem, posso estar conversando com você, te dando toda essa assistência. Para te auxiliar, para te ouvir, para te dar alguma, se você quiser, alguma orientação nesse tempo. Nós entendemos que os tempos são difíceis, sim, né? A gente não está brincando com tudo que está acontecendo, mas a gente entende que a gente precisa passar e passar bem, tá? Passar bem, né? E aí o que eu digo é para estarmos melhores quando isso tudo passar, tá ok? Tem alguém que tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta? Quer fazer algum questionamento? Manda aí pra gente, que a gente deixa aí uns minutinhos ainda para responder, para auxiliar. Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade aí, tá, gente? Foi um prazer aí participar com vocês. E pensa bem como que você vai sair desse estado de pandemia, né? Como que você vai sair dessa situação toda. Tá ok?
Vamos ver aí se vai chegar alguma pergunta pra gente. Enquanto isso, vou olhando os comentários. A Márcia colocou aqui, ouvir música faz bem pra alma. Muito bem, Márcia. Faz muito bem pra alma. Ouvir música é muito bom mesmo, né? E não só ouvir, né? Aproveite esse momento, se levante. Você não precisa ser uma pessoa que dança muito bem, mas você pode ir lá e dançar, procurar se relaxar e se divertir com aquele momento. Tá ok, pessoal? Então eu agradeço a participação de cada um, tá? Desejo que Deus os abençoe. Utilize mesmo a palavra de Deus como o seu manual de fé e prática. E estou à disposição aí para o que precisarem, tá? Obrigada a cada um que acompanhou aí, obrigado. E estou à disposição para quem precisar ir. Manda uma mensagem pra gente, se precisar conversar um pouco, pode ligar também, pode ligar, a gente marca um horário e conversa, tá? Meu desejo é que Deus abençoe muito vocês e que estejamos todos bem, saudáveis e confiando no Senhor nesses dias difíceis, tá bom? Um forte abraço para todos.